Paz de Deus a todos os irmãos e amigos. Hoje, de uma forma especial aí, resolvi gravar esse vídeo para nós falarmos um pouquinho sobre a escolha dos instrumentos de vocais, né? Bastante dúvida sobre esse assunto no nosso GEM, muitas vezes aí no estudo particular. Então resolvi falar só brevemente aí sobre alguns assuntos, né? Tive o prazer de experimentar alguns instrumentos, né? Então tenho aqui o eufone, o trompete, a trompa e o trombone, né? Então, sobre qual a voz principal e alternativa, e no momento da escolha aí, pesar entre eles o qual melhor você se adapta, o qual melhor você acredita dentro das suas possibilidades, que você consiga aí ter um tempo para estudar e possa desenvolver. Meu nome é César Odilão e esse é o canal Opinião de Estudante. Se você não é inscrito aí, se inscreva aí no canal, né? Deixa o like aí para ajudar, daquela força também. E vamos juntos aí nesse ano estudar um pouquinho mais, né? Os gens estão voltando aí, né? E nós vamos retomando as aulas aí. Deus dá a graça de ser instrutor de música, porém serei um eterno estudante. Enquanto Deus der fôlego de vida, estarei estudando e aprendendo a cada dia um pouquinho mais. Esse ano eu vou me dedicar um pouquinho mais a aprender, a estudar. E eu acho que sim, é válido se tem a oportunidade de fazer um curso em uma escola particular, e como professor particular, eu acho que é bem válido, né? Para aperfeiçoar o instrumento aí. Porque o tempo nos gens, né, tempo de aula mesmo, prática, é bem curtinho. Então, muitas vezes gera algumas dúvidas. Se você tem condições e tempo para estudar em uma escola ou com um professor particular, eu acho, na minha opinião, que é bem válido, né? Então, para nós falarmos aí um pouquinho sobre os instrumentos de vocais. Hoje eu toco a trompa, né? Então, qual é a voz da trompa? Na orquestra, a voz principal da trompa é o contralto e a voz alternativa, tenor. Esse aqui é o vocalzinho, estou com os vocais aqui. Então, vocal da trompa, né? Esse é o vocal da trompa e a voz principal da trompa, contralto. Voz alternativa, o tenor. Então, nós estamos ali no Inário Novo, eles estão na mesma clave. Foi colocado a clave de Fá, né, que é o tenor. Eles colocaram na clave de Sol, o tenor foi para a clave de Sol. Então, facilita um pouco, que não precisa aprender as duas claves logo de cara. Então, tem essa facilitação. Contrapartida, depois você vai pensar no baixo e no soprano. Mas eu priorizo a voz principal, eu estudo mais o contralto. O tenor preciso de mais tempo para estudar também, né? É muito importante. Mas eu confesso sinceramente que eu estudo mais o contralto. Não me preocupo com o soprano feminino e às vezes estudo um pouco de soprano masculino. O soprano feminino é um caso à parte. E nós temos ali do ladinho da trompa o trompete. Então, o trompete, vocalzinho é esse aqui, ó. Então, o trompete, a sua voz principal é o soprano e a voz alternativa é o contralto. Todavia, acontece o quê? Então, nós temos uma realidade e nós temos uma expectativa. Então, o que acontece? Façamos o nosso melhor dentro daquilo que nos propomos a fazer, estudar os métodos, a parte do GEM. Então, algumas vezes, por exemplo, estou no culto. Então, por algum motivo, eu não desenvolvi a franqueza do meu instrumento. Já aconteceu? Sim, acontece. Às vezes acontece. Vou pegar, não o exemplo da trompa e do trompete, que eu ia falar sobre esse assunto, mas vamos, por exemplo, vou pegar o trombone e o eufone, a clave de Fá ali. Então, muitas vezes, você sai da sua voz principal e pula para uma voz alternativa. Aí eu pego aqui, eu tenho 3 trompetes, por exemplo, no naipe, no culto. Aí eu pego o trombone e pulo para o soprano, um exemplo. E aí eu forço o trombone tocando mais forte, sendo que eu tenho 3 trompetes dando conta ali do recado, tocando, e aí eu forço mais para tocar mais forte do que eles. Então, com relação à escolha da voz, também tem muita relatividade com isso. Se
você escolheu aquela voz, abriu a vaga para aquele instrumento, então você se propõe a fazer aquela voz, porque nós precisamos de você naquela voz. Toda a orquestra precisa, ela conta com um músico, por exemplo, que entrou no trompete, eu sei que vou ter soprano. Se o irmão pega, no caso da trompa e o trompete, e eu pulo para o contralto, tem duas questões. A afinação é uma delas, né? O timbre é totalmente diferente do trompete e a trompa. A afinação, o timbre, e aí eu pulo para a voz alternativa, porque eu não tenho franqueza. Porque eu não desenvolvi essa franqueza ao longo dos estudos. Eu fui estudando, fui assim mais ou menos, não fiz o que precisava. E aí eu passo a usar isso como a minha voz principal. Eu passo a alternativa para a principal, porque eu não consigo, porque eu não tenho a franqueza de tocar o soprano do trompete, que é bem difícil também, né? Além de ser o soprano, é um trompete. Então, tem que praticar as técnicas, os métodos. Então, só vai funcionar se propor realmente a fazer, assim. Então, resumindo, quando nós nos propomos, eu preciso mudar para a voz alternativa. Então, se eu mudar para a voz alternativa do trompete, eu vou cair na voz principal da trompa. Então, tem que entrar devagar, entrar com calma, respeitando a altura ali, tentando afinar os instrumentos, para que possa ser da melhor maneira possível. Não adianta eu tocar forçando igual eu toco soprano, ou mais forte ainda, né? Tem que tentar equilibrar. Mesma coisa a trompa. Vou pegar o soprano masculino e entrar na voz alternativa perdão, entrar na voz alternativa não. Eu vou pular para o soprano. Eu pego a voz principal da trompa e pulo para o soprano, tendo 2, 3 trompetes. Aí eu toco soprano masculino. Como que vai soar isso? Então nós temos que pensar muito bem nisso. Outro sim. Ouvir na orquestra, nossa, o som do trombone lindo, né? O bocal do trombone é esse aqui, ó. Eu tenho do eufone que é igual, só que é calibre largo, né? Calibre é largo, então ele não cabe no meu trombone. Esse aqui cabe. Então só muda isso, é o calibre aqui para entrar aqui, é mais largo aqui, então não entra. Então o que que acontece? Aí eu ouvi no YouTube um trombone, achei lindo o som. Entrei no Gen, vou tocar o trombone. Puxa vida. Chega lá, entra, se matricula, vai, continua, já está inscrito como trombonista. Eu pego o instrumento e vou fazer, então, eu queria aprender o soprano. Irmão, o trombone faz a voz do tenor. Mas tenor, eu nunca nem ouvi o tenor. Pois é, a voz do trombone é do tenor. Então tomar cuidado com isso, porque daí a gente ouve a voz, que é lindo ouvir o soprano tocado no trombone, mas você tem que pensar que a maior parte do tempo você vai estar tocando tenor. E a sua voz alternativa é o baixo. Então, trombone é tenor principal e baixo a voz alternativa. Outro, que é o inverso do trombone, é o eufônio, né? Esse cara aqui. Então, o eufônio, a voz principal, por causa desse aqui, é o baixo e a voz alternativa é o tenor. Impede que você toque as outras vozes? Não, não impede tocar contralto, tocar soprano. Porém, se você tem um rumo e um objetivo que é ingressar no ensaio do Gen, no ensaio, na reunião, culto e oficialização, ou se você já pensa direto, eu só penso em ingressar na oficialização, porque assim que as outras vierem, só vai somando e eu vou chegar onde eu preciso. Então seja mais objetivo, toque a sua voz principal e a sua voz alternativa. Isso vai deixar você mais perto do que você precisa chegar e vai suprir a orquestra de maneira mais eficiente. Essa é a minha opinião, tá? Opinião do irmão César. Outro sim, aqui ó, nós temos os métodos, né? Então eu tenho aqui método de trompete, trombone, o eufônio, o bombardino e a trompa. Então, o meu objetivo para esse ano é iniciar os métodos, né?
Então, eu tenho uma certa defasagem agora para suprir, porque em 2015 eu fui oficializado no eufônio. Então, eu aprendi ele como um instrumento transpositor, da maneira que é o trompete, usando o Inário Si bemol. Tem algum problema nisso? Eu não vejo nenhum problema. Toquei por 5 anos sem problema algum. Só que recentemente, Deus preparou ele e preparou o trombone. Então, eu estou fazendo essa mudança, né, de trocar a digitação de um instrumento transpositor para um não transpositor, que é o caso do eufônio e trombone. Então, fazendo a digitação com a escala real, onde o dó é o pisto ali, onde a gente usa o 1 e 3, né, que é o ré. Contrapartida, eu uso o trompete também como não transpositor. O único que eu uso com uma escala real também, na verdade, todos então. Então, pensando aqui, a trompa também eu estou fazendo essa inversão, saindo da digitação, que é a escala geral, que dizem, né, que é aquela escala do dó solto e tudo mais. Então, eu uso a escala real de todos eles. Então, eu estou fazendo essa substituição, a trompa e dos outros 3 instrumentos que são em si bemol. Eu, particularmente, eu estou fazendo assim. Se for levar o pé da letra, a trompa é inário em Fá, o trompete é o inário em Si bemol, o eufônio e o trombone inário em Dó. Então, fazendo essas alterações, procurem. Por exemplo, eu vou estudar, quero ingressar no GEM. Irmãos, procurem estar perto. Gostei de tal instrumento. Busca lá no GEM um instrutor. Não conheço, ou não conheço, não tem instrutor do naipe que eu quero. Então busque informação com o encarregado, com os músicos mesmo da orquestra, da sua comum. Procura estar perto, procura ouvir qual é a voz principal, para daí você ingressar com certeza. Falar, não, eu ouvi, eu sei, ó, trombone, a voz principal eu sei, e a alternativa também eu sei. Se dedica a isso, se dedica aos métodos, tá bom? Faça de forma tranquila, sem correria, sem querer apressar as coisas. Tenha um caderninho, anote aí as dúvidas. Se tiver aquele caderninho de pauta, eu uso bastante, eu devo ter uns 10 aqui perdido. E cheio de anotações. Gosto bastante de escrever. Então, esse ano, tirar para estudar um pouco mais. Vamos ver se consigo melhorar essa parte dos estudos, tá bom? Tenho feito bastante vídeo aí, quem já é inscrito no canal já tem visto bastante. Como que são feitos aqueles vídeos? São curtos, eu tenho pouco tempo para estudar durante o dia. É de 7 minutos até 25, 30 minutos por dia. Então, às vezes, eu consigo fazer 2, 3 vezes a escala e já tem que correr para trabalhar. Então, a relação do tempo também é importante, né? Precisa ter um cantinho, um lugar para estudar todos os dias e buscar melhorar. Qual o melhor horário que você pode ter? Reservar esse horário para poder estudar. Esse aqui é o meu cantinho, Deus está preparando uma sala de música mesmo, né? Está faltando agora o isolamento acústico para poder continuar aí melhorando cada dia mais, tá bom? Sempre na simplicidade, sempre na humildade, mas estudando, tá? O fato de ser humilde, eu sou humilde, não. Seja humilde mesmo, mas tem que ter garra e força para estudar. Não dá para ser, não. Admita que você precisa estudar, precisa focar para melhorar no seu instrumento. E não há uma forma melhor de fazer isso do que tocando. Toque e concilie aí com o GEM, concilie com o MSA e os métodos. Devagarinho você consegue chegar bem longe. Então é da forma que eu pretendo esse ano melhorar mais ainda e as condições de estudo, né? Quais são as condições? Arrumar tempo, mais tempo e me dedicar mais para tocar os instrumentos, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Quem já toca e quem ainda está no início aí, é um caminho bem longo, tá bom, meus irmãos? Perdoa aí o vídeo aí, ficou um pouquinho longo, né? Mas não tenho muita franqueza para falar. Mas esse é o primeiro vídeo com essa dinâmica, né? Falando, né? E mais uma vez aí peço a força dos irmãos aí, se não são inscritos no canal. Conhece alguém que pretende iniciar instrumento de sopro aí, de bocal? E vou colocar aqui referente aos 4 instrumentos, né? E as lições do método, passo a passo aí, devagarinho, tentando colocar um de cada vez. Da mesma forma que eu estudo aqui,
no meu horário de estudo, eu já vou fazendo os videozinhos e vou colocando. Os vídeos curtos que eu faço é da seguinte forma. Como que eu faço os vídeos? Pelo tempo ser curto, ser pequeno, nos meus próprios estudos aí dos instrumentos, eu já faço os vídeos e no caminho para a empresa eu edito. Como que funciona? Eu não fico ouvindo, repetindo várias vezes e ouvindo outro instrumento tocando, não. Eu simplesmente coloco um determinado pulso, né, de tempo, por exemplo, 80 batidas, eu coloco lá, toco a primeira voz, né, com o metrônomo para que fique evidente, e até mesmo porque eu tenho muita dificuldade de ouvir o metrônomo e tocar o trompete no fone, então eu acho bem difícil. Então eu toco a primeira voz com o metrônomo aberto, no soprano, quando eu uso o trompete, quando não, eu ponho o fone e só toco todas as vozes no andamento e depois eu junto. Então eu não tenho essa edição, essa esmiuçando. Claro que fica bem mais bonito, bem melhor você se dedicar horas aí para tocar um único hino, bem gravadinho, bem editado, fica muito bonito. E a gente tem vários aí no YouTube mesmo que é a coisa mais linda de ouvir, tá bom? Tenham referências, ouçam bastante e pratiquem bastante na medida do possível, tá bom? Esse é o que eu queria falar a respeito dos instrumentos de vocal. Então, tenha em mente qual instrumento que você vai iniciar e tenha em mente qual a voz principal e alternativa. Só para a gente relembrar mais uma vez, voz principal da trompa, contralto, alternativa tenor. Trompete, voz principal é o soprano e alternativa contralto. O eufônio aqui, ó, voz principal baixo e voz alternativa o tenor. E o trombone, voz principal tenor e voz alternativa o baixo. Que por sinal acho que é muito lindo o baixo no trombone. E eu achei também que era mais pesado para tocar, né? Faz 2 semanas e meia mais ou menos que eu tô com ele. Muito, muito gostoso de tocar, macio para tocar. Todos os instrumentos que eu tenho aqui ó, são instrumentos de entrada para menos, então são bem simples, né? Com exceção de 2 bocais que eu tenho que são excelentes. Então, mesmo que o instrumento mais simples, só pelo fato de ter 2 bocais aqui, ó, que ó, esse é o da trompa, um JK, muito bom, gosto muito, e esse também é um JK, né? JC, perdão, são JC Custom, esse é o do eufone. Então eu percebi que os bocais fazem uma diferença enorme. E eu adquiri também um bocal um pouquinho mais confortável para mim no trompete. Mas é porque só para fazer essa transição, porque estava dando diferença quando eu usava a trompa, né? E aí quando eu ia pro bocal 3C, que é o bocalzinho que vem no trompete, eu estava sentindo uma diferença muito grande. Então para não atrapalhar aí, né? Esse é o meu caso, tá? Aconselho, você vai entrar e estudar um instrumento, aí escolhe um instrumento e estuda ele, foca nele, né? Se puder comprar o melhor instrumento que Deus te der condição, compre, invista em você, no seu tempo, na dedicação, em servir a Deus da melhor maneira. Não se poupe nesse quesito. Tem condições? Faça. Não tem condições? Ora a Deus que Deus prepara tudo que nós precisamos, tá bom? Mais uma vez agradeço aí por quem ficou até o final do vídeo. Deus abençoe muito a todos e logo estaremos aí com mais vídeos novos da forma falada e com exercícios e lições do método, dos 4 instrumentos, tá bom? Paz de Deus com todos, fiquem todos na santa paz e proteção de Deus.